Fala rapaziada, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaula. Gente, seguinte, hoje vamos para a outra apostilinha de vocês na área de magnetismo, né? A gente vem estudando aí a eletricidade desde o começo do ano, né? E chegamos finalmente à parte final da eletricidade, que é o eletromagnetismo, na verdade, né? A junção dos dois caras aí, da eletricidade e do magnetismo. Porém, povo lindo do meu coração, a gente vai começar conversando um pouco sobre o próprio magnetismo, tá? A intenção aqui é a gente introduzir esse conceito em vocês e depois fazer a ligação entre eletricidade e magnetismo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar tentando entender os ímãs, né? O que são ímãs, como funcionam, o que fazem, onde habitam, sexta no Globo Repórter. Mentira, segunda na aula de física. Vamos dar, rapaziada. Ó, o que é um ímã? Bom, os ímãs, gente, eles são estudados há, nossa, muito tempo, muito tempo atrás, tá? Ah, do que se tem datado, né? Porque tem essa situação, pode-se ter conhecido isso antes, mas do que temos registros aí a respeito dos ímãs, os primeiros ímãs, foram pedras, né, naturais, foram pedras de óxido de ferro cúbico encontrados na natureza mesmo, na região da magnésia, certo? Por isso o nome dessas pedras se tornou magnetita. Gente, isso Grécia Antiga, milênios atrás, tá? Ó, importante, o primeiro cara que se tem aí tentando explicar alguma coisa a respeito dos ímãs foi quem? Tales de Mileto, tá bom? Então veja o quanto o magnetismo é antigo. A galera acha que magnetismo é uma coisa mais atual, mas não é. Magnetismo por si só, ele é algo muito antigo. Magnetismo é algo visto em vários lugares do mundo há muito tempo, tá bom? Tem essa diferença aí. Bom, na China também, pessoal, nós temos aí o que nós chamamos de as primeiras bússolas, né? Que eram basicamente umas placas que eles colocavam na água e tal, flutuando. A gente reproduz isso com cortiça hoje em dia e tal, em água, porque daí fica mais fácil de rotacionar aquele metal ali, né? Ele não tem atrito, então aquela partezinha magnetizada é, vai funcionar sendo atraída pelo campo magnético da Terra. Então, na China, há muito tempo atrás, também já se utilizava o magnetismo e essas coisas assim, tá bom? Tranquilo? Bom, vamos lá. Então, vamos entender o que acontece para algo a ser magnetizado. Bom, o objeto magnetizado, pessoal, dentro dele ele tem o que a gente chama de domínios magnéticos. O que são domínios magnéticos, Doug? Domínios magnéticos são partes do material que tem uma magnetização pequenininha. Se essas partes se auxiliarem, ou seja, elas forem todas, por exemplo, para o mesmo lado, como está a segunda imagem da direita ali, nós temos um corpo magnetizado. Agora, se acontecer igual o lado esquerdo, que temos partes aí do nosso ímã, domínios magnéticos, que são um contra o outro, eles se atrapalham. Exemplo, aqui, ó, aqui, né? Um anula o outro, né? Então, é como se eu tivesse pequenos imãzinhos, certo? E se os imãs estão apontando tudo para o mesmo lado, eles se ajudam e esse objeto está magnetizado. Agora, se eles estão apontando para cada lado, aquela bagunça toda, não tem um magnetismo em cima disso, tá bom? Essa aqui é a ideia aí dos domínios magnéticos. Vindo dessa ideia, pessoal, a gente conversa a respeito do que a gente chama de ímã elementar. O que é um ímã elementar? Eu vou explicar melhor para vocês isso, mas nós percebemos que o que gera magnetismo, na verdade, é o elétron, é o movimento do elétron. Então, o, a gente não sabia que tinha essa, essa natureza, né, o magnetismo, essa relação tão direta com a parte da eletricidade, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que o que gera campo magnético é movimento de elétron, tá? Então, quando a gente fala em movimento de elétron, a gente pensa em um elétron só,
para simplificar as coisas. E quando a gente pensa em movimento de um elétron, de uma carguinha elétrica ali, a gente percebe que existe o que a gente chama de ímã elementar. O que é o ímã elementar? O ímã elementar é um átomozinho que tem um elétron, tá? O átomo ele nunca vai deixar de ter o elétron, ele sempre vai ter um elétronzinho ali, nem que seja passando por ele. Então, um átomo por si só já pode ser um ímã, tá certo? E esse é um ponto importante aí para nossa física daqui em diante, que eu vou explicar já já a respeito do monopolo magnético não existir. Então, veja só, pessoal, a gente entende agora, a partir de agora, que o que gera magnetismo é movimento de cargas elétricas, tá bom? Corrente elétrica e assim por diante. Isso gera magnetismo. Eu vou explicar mais para frente lá algumas situações das quais vão ser envolvidas essa situação aí, tá? Então vamos lá, vamos classificar os materiais, pessoal. Nós temos três tipos de materiais. O primeiro deles é o material ferromagnético, tá? O que é o ferromagnetismo? É o nome do fenômeno, dada a capacidade que certos materiais têm de reagir a um campo magnético. Consiste na atração destes materiais por um ímã e até mesmo na persistência da magnetização quando o campo magnético se ausenta, criando assim ímãs permanentes. Então são materiais que podem ser magnetizados e que, se colocados próximos a ímãs, vão ser atraídos, tá? Eles são afetados pelo campo magnético do ímã de maneira direta, ou seja, ou é atraído ou até pode se tornar um ímã dependendo do tempo é, que fique ali exposto a essa relação. Então, como é que eu vou magnetizar alguma coisa? Colocando próximo de um ímã, tá vendo? Ah, sim, ó. Então, sob a ação do campo magnético, você consegue deixar algo magnetizado, tá? Importante aqui ressaltar, pessoal, que essa é a principal forma. Tem como magnetizar algo de outra maneira? Assim, materiais que já estão meio magnetizados, se você der uma esfregadinha neles, assim, eles magnetizam também, tá? Porque você está alinhando os domínios magnéticos. O que o campo magnético faz com o material ferromagnético é alinhar aí os domínios magnéticos desse material, tá bom? Então, essa é a ideia. Doug, como é que eu faço para desmagnetizar alguma coisa, né? Pô, aqueles ímãs de geladeira, como é que eles perdem a força? Tem duas maneiras, tá, pessoal? A primeira maneira são choques mecânicos. Se você ficar derrubando os ímãs no chão, eles perdem a magnetização rapidamente. Por quê? O choque mecânico vai espalhar, vai mexer nas moléculas e com certeza isso vai dar um probleminha ali nos domínios magnéticos, tá? A outra forma, pessoal, é a gente elevar a temperatura. Lembre-se do que a gente estudou sobre temperatura já. O que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Se eu tenho moléculas muito agitadas, elas vão também acabar embaraçando os nossos domínios magnéticos. Então, isso também é um problema no quesito magnetização, tá bom? Então, esses dois pontos aí, os pontos principais para desmagnetizar algo. Os materiais, cada material tem uma temperatura determinada aí para desmagnetização, tá? Uma temperatura limite que a gente chama. A partir daquele momento, está desmagnetizado. O segundo material, pessoal, são os paramagnéticos. Paramagnetismo. São materiais que, né, possuem elétrons desemparelhados, o que, na presença de um campo magnético, alinham-se, fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos pelo ímã. Então tá aí a diferença principal nessa história do paramagnético, né? Acho que o principal fator aí é o fato de que eles não são atraídos pelo ímã igual os ferromagnéticos são atraídos. Aí que a gente tinha mostrado para vocês agora, tá? E o último tipo de material aí, o diamagnético, pessoal, são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo aplicado. Ou seja, elas vão contra. Esse cara, ele não vai ser atraído, ele vai ser repelido pelo ímã, tá vendo? Você vai ter aí um material que vai contra o ímã, tá? Então, por exemplo, o ouro e o mercúrio, né? Se você colocar o ímã perto, ele vai ser repelido em vez de ser atraído pelo ímã. Beleza, né?
Falando em atração e repulsão, pessoal, como é que funciona a atração e repulsão? Na representação física, pessoal, nós representamos os ímãs em polos. Nas cargas lá, quando a gente falava de eletrostática, tinha carga positiva e tinha carga negativa. No ímã nós vamos ter os polos, mas todo ímã sempre vai ter os dois polos, polo norte e polo sul. Aqui fica parecido. Todo corpo que se eu botar polo norte próximo ao polo sul, eles vão se atrair. Se eu colocar polo norte próximo ao polo norte, é repulsão. Se eu colocar polo sul próximo ao polo sul, também é repulsão. Tá? Então os opostos se atraem, igual era lá, né? Na carga elétrica positiva e negativa. A ideia aqui é a mesma, tá? Portanto, tá aí. Essa é a ideia de polos aí dos ímãs pra gente. Na atração e na repulsão. Com relação àquela história de não haver monopólio. Tá, Douglas está falando que não vai ter ímã que tenha monopólio, né? Você comentou agora há pouco lá. Eu tenho polo norte e polo sul, eu não posso ter o ímã com o polo norte e com o polo sul. E se eu cortar, né, o ímã no meio? Exatamente na divisão dos polos. Vai ser gerado um novo polo em cada ímã, tá? Então, ó, norte aqui, norte aqui. Aqui onde estava encostado no sul é criado um polo sul. E aqui é criado um polo norte, né? Certo? E aí se eu for cortando e cortando e cortando cada vez mais, eu vou tendo essa mesma circunstância, tá? Repare bem que se eu tentar colar de novo as peças, elas vão se atrair automaticamente pela criação dos polos, tá? Isso é importante você entender. Elas vão se atrair novamente. Diferentemente de se eu fizer um corte horizontal, tá, pessoal? Se eu pegar um ímã aqui, ó. Norte, sul. E daí fizer um corte assim, ó. Certo? Aí, óbvio que os polos vão ficar diferentes, né? Eu vou ter dois ímãs daí. Norte aqui, sul aqui. Aí eles vão se repelir, é diferente a pegada, tá? Então, toma cuidado com esse tipo de relação aqui. Mas veja, por que eu sei que sempre vai se criar um novo? Porque qual que é a menor coisa que eu posso ter ali numa determinada situação? Não é um átomo, certo? Eu vou cortar, cortar, cortar a minha matéria até chegar num átomo, que é a menor coisa possível ali para eu cortar. E o mesmo átomo, ele é o que a gente chama de ímã elementar. Então, ele tem polo norte e polo sul. Então, por mais que você corte o material N vezes, você vai chegar numa hora em um átomo e mesmo assim você vai sempre ter os polos, tá? E aí, pessoal, falar do ímã em forma de barra, que vai ser um ímã bastante utilizado aí para nós. Ele basicamente é uma barra que fica facilmente visível aí de você perceber o polo norte e o polo sul, tá? Você vai conseguir bater o olho nele e perceber a ideia de polo norte e polo sul. A gente estuda bastante o ímã em barra, tá? Então vamos lá. A partir do ímã em barra, pessoal, a gente vai falar a respeito do vetor campo magnético. Toma cuidado aqui. Quando a gente estudou eletricidade, a gente conversou a respeito do vetor campo elétrico, lembra? Então era um determinado campo elétrico lá, tal, produzido por uma carga numa certa região, e daí eu chegava ali e media o campo elétrico naquela região. O campo magnético é a mesma ideia. Como é que vai funcionar o campo magnético? Primeiro, as linhas de campo são meio curvas e elas sempre saem do polo norte e chegam no polo sul. Certo? Sempre vai ser assim, saindo do norte e entrando no sul, tá? Igual nos coisas das cargas lá, era saindo da carga positiva e entrando na carga negativa, lembra? Aqui é saindo do polo norte e entrando no polo sul. Em meio ao ímã, pessoal, em meio ao ímã, passa um campo magnético também, tá? Então, se eu fosse continuar aqui as linhas de campo, eu poderia fazê-las todas juntinhas aqui, ó, passando por aqui, tá? Não é uma coisa descontínua, ela não termina quando ela entra no ímã, ela continua aqui, ó. Beleza? E quando eu quero calcular o vetor indução magnética, tá? Que é o que a gente usa a letra B aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar o vetor naquele ponto que é tangente às linhas de campo, tá? Então pode reparar que se eu fosse pegar o vetor, se eu fosse pegar o vetor aqui, ó,
Ele seria assim mesmo, ó. E aqui? Aqui. Sempre apontando, pessoal, para onde as linhas de campo estão apontando. Então, se ele está do lado do norte, saindo do norte, ele vai apontar para lá. Se ele está do lado do sul, entrando no sul, ele vai apontar para dentro do sul ali. Tranquilo? Todo imã é isso, Doug. Todo imã. Todo imã sai norte e entra sul. Certo? E a bússola, Doug? Como é que a bússola funciona? A bússola tem um sistema bem simples. Ela é um material magnetizado que responde ao campo magnético da Terra. Certo? Então ela sempre vai apontar na direção do campo magnético. Como assim, Doug? Pensa na direção da bússola ali, o vetor campo magnético da bússola. O que ele faz? Ele sempre aponta na direção das linhas de campo, né? Tangente às linhas de campo. A bússola é a mesma coisa. Ela vai responder esse vetor campo magnético resultante ali. E a Terra, ela tem um campo magnético. Então a bússola reage a ele, tá? Geralmente essa partezinha pintada em vermelho aqui é o polo norte da bússola, que gera um certo problema em vocês. Por quê, pessoal? Antes disso, pessoal, sempre fique claro que se eu colocar uma bússola próxima a um ímã, ela vai responder ao ímã ficando na direção do campo magnético. Então, ó, pode reparar aqui, ó. Aqui o campo magnético estaria saindo, aqui ele estaria indo para lá, ó, para cá, ó. Então, a bússola aqui estaria entrando no Polo Sul, tá vendo? Ela reage ao vetor indução magnética. Ela vai estar sempre apontando na direção do vetor indução magnética, tá? Se perguntar, se tiver alguma questão assim, alguma coisa, é bem fácil de perceber isso. E vamos falar do magnetismo da Terra, tá? Aqui tem um certo problema que vocês costumam se confundir nessa parte. O que é, Doug? A Terra tem um campo magnético que fica em volta dela como se ela fosse um grande ímã, protegendo de coisas que venham do espaço e tal, aquela coisa toda. Mas, qual que é o ponto principal aqui, pessoal? A gente deu o nome do polo da bússola de polo norte porque ela aponta sempre para o norte da Terra, tá? Mas tem um errinho aqui, um problema. E que problema é esse? O polo norte da Terra, pessoal, geográfico, ele corresponde ao sul magnético. Como assim, Doug? Ué, norte não atrai sul? Atrai, né? Norte atrai sul. Então o que está acontecendo aqui? Se a bússola tem o polo norte dela ali, ela é atraída pelo sul magnético. Entenderam? Então, ocorreu um erro aí de estratégia, vamos dizer assim, né? Nessa questão do norte e do sul magnético e geográfico. Na verdade, a gente chamou de polo norte porque apontava para lá. Mas se o polo norte da minha bússola aponta para lá, significa que lá é o polo sul e não o polo norte. Então, o norte geográfico é o sul magnético. E onde nós temos o sul geográfico, nós temos o norte magnético. Não é exatamente no mesmo ponto, tá, pessoal? Ele é deslocado até porque esse campo magnético ele é devido ao movimento ali das cargas no núcleo da Terra. E essas cargas se movimentam muito, o núcleo da Terra está sempre em mutação. Então esses polos magnéticos eles vão com o tempo rotacionando. Então vai chegar um momento em que o polo norte geográfico vai ser o polo norte magnético também. Mas por enquanto ainda não, tá? Ó, dito isso, pessoal, vamos tentar entender o que acontece quando eu lanço uma carga numa região de campo magnético, tá? Então veja só, vamos tentar fazer isso aí, você olhando para a tela e pensando aqui no vídeo lá no cantinho, olha no canto aí da tela, olha para mim. Imagine que aqui no meu quarto eu tenho dois ímãs enormes, um de cada lado do meu quarto. Do lado esquerdo, o polo norte está virado para mim, do lado direito, o polo sul está virado para mim. Povo lindo,
Ou seja, as linhas de campo saem daqui e vão para lá. Elas estão cruzando aqui o meu quarto. Beleza? Tá, e daí, Doug? Bom, se eu pegar uma carguinha e fizer assim, ó, jogar ela aqui no meu campo magnético, concorda que ela entrou com uma certa velocidade aqui nas linhas de campo? Então eu tenho um campo magnético vindo daqui para cá e a carguinha entrou aqui. Quando isso acontece, pessoal, vai haver uma força atuando sobre essa carga, tá? Essa força vai mudar a trajetória da carga. Então, como é que funciona isso? Regra da mão esquerda. Presta bastante atenção aqui. O que eu vou fazer? Se eu jogar uma carga com uma certa velocidade num campo magnético, ela vai sofrer a ação de uma força. Então, faz esta configuração aqui com a sua mão. Força, campo magnético, velocidade da carga. Tá? FBV. 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 Tranquilo? Você vai literalmente apontar para cada lado. Então, por exemplo aqui, né? A linha de campo está daqui para cá. Então, meu dedo indicador tem que estar daqui para cá. Eu falei que eu joguei a carga aqui, ó, para frente. Então, a velocidade da carga está para lá. Portanto, a força sobre a carga vai ser para baixo. Tá vendo? Bem simples assim. Beleza? Se eu tivesse jogado a carga daqui para cá, a força estaria para cima. Tá vendo? Então, vai depender muito de como vai ficar a configuração dos teus 3 dedos. O que eu quero que você perceba aqui que é bem importante. Gente, isso aqui serve para carga positiva. Se o cara chegar e lançar uma carga negativa em vez de uma carga positiva, aí inverte. Como assim? Você vai fazer a regra da mão esquerda, igual eu falei para vocês, pá, deu para baixo. Ah, tá, a força deu para baixo. Então, na verdade, ela é para cima. Entendeu? Você só troca ali daí a direção do vetor de força. Usa a regra da mão esquerda normalzinha e depois só faz o vetor força. Gente, atenção que essa regra tem que ser usada à mão esquerda, não pode utilizar a mão direita, tá bom? Se você usar a mão direita, vai dar errado. Tome cuidado. Bom, dito isso, como é que eu calculo o valor dessa força, gente? Ó, o valor da força é calculado por QVB seno de θ, certo? A unidade do campo aqui, que eu não comentei antes, pessoal, é o Tesla, tá? É um T maiúsculo. Gente, ó, bem importante aqui. QVB seno θ. O que isso quer dizer? Primeiro, se não tiver carga, não tem campo, não tem força. Pode ter o campo aqui. Se o meu corpo for neutro, não vai acontecer nada com ele. Segunda coisa, se não tiver velocidade, não acontece nada. Ou seja, eu tenho um puta campo magnético passando aqui. Se eu chegar, botar uma carga aqui assim, ó, e soltar, nada vai acontecer com ela. Ela precisa ter uma velocidade para acontecer alguma coisa ali. E θ, pessoal, é o ângulo entre a velocidade e o campo. Olha aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó, entre a velocidade e o campo. Aqui o θ. Tá certo? Nesse caso é 90 graus, né? Mas ele vai ser o ângulo entre basicamente esses dois dedos aqui. Tá certo? Então, ele também influencia, beleza? A tua força. Ou seja, se você lançar uma carga na direção do campo magnético, que seja paralelo, né, ao campo magnético, ela não vai sofrer ação de força também, tá? Aqui é importante, pessoal, que é uma maneira da gente representar as coisas tridimensionalmente. Porque, pô, fazer isso numa imagem tridimensional até rola. Agora, fazer isso num papel vai ser difícil. Então, a gente utiliza o quê? Quando o vetor, que nem eu fiz para vocês aqui, né? Por exemplo, se eu tiver essa configuração aqui, ó. Campo para cima, força para direita, a velocidade está entrando. Estaria entrando. Se eu tivesse um papel aqui, ó, na minha frente, né? O papel aqui, ele estaria entrando no papel. Beleza? Então, veja. O que a gente faz para representar isso? A gente faz o seguinte: se o vetor estiver entrando no papel, a gente usa uma bolinha com um X, porque é como se a gente estivesse olhando a parte de trás de uma flecha entrando no papel. Agora, se o vetor estiver saindo do papel, estiver na minha direção, né, eu estiver olhando o vetor assim, né, vindo na minha direção, aí eu uso uma bolinha com uma pontinha, que é como se eu tivesse uma bolinha com um pontinho, né, que é como se eu estivesse vendo a ponta da flecha, tá bom? É representação isso aqui, gente.
E como funciona a trajetória do movimento, né? Como eu tinha falado para vocês, se eu fizer de zero, se eu fizer para ângulos como 0 e 180, tá paralelo ao campo. O seno vai valer zero. Então a força magnética vale zero, né? A gente já conversou sobre isso. Mas o mais importante aqui, pessoal, é quando a gente falar de 90 graus. 90 graus, o movimento vai ser circular. Eita. O que significa ele ser circular, gente? Simplão. Ele vai fazer um raio e daí vai ficar rotacionando ali. Então, ó, por exemplo, usa a regra da mão esquerda aí comigo na tua tela. A velocidade está da esquerda para a direita. O campo magnético está entrando no papel. Olha lá, com um fiozinho. Então a força está para cima. Essa carga ela é positiva, né? Então ela vai estar rotacionando e vai fazer lá o círculo que está representado aí na tua folha. A força magnética, pessoal, ela vai ser uma força centrípeta, tá? E aqui, pessoal, olha só. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. QVB, o seno de θ é 1, né? Porque é 90 graus. Força centrípeta mv ao quadrado sobre r. Eu vou cortar um quadrado com v aqui e eu vou isolar o raio, pessoal. mv sobre q vezes b. Isso aqui mostra do que depende o raio da trajetória aí da partícula que está sendo jogada, né, dentro de um campo magnético, tá? A gente costuma fazer vocês gravarem essa fórmula aí como a fórmula do árabe, né? Como assim? É o Rashid, conhece o Rashid? Rashid, me vê um quibe. Tá certo? Então, essa é a maneira que a gente utiliza aí de você lembrar dessa equação. Tem como calcular período, tudo, mas não vamos ficar entrando muito nesse aspecto, tá? O que é importante para a aula de hoje tá aqui, que é mostrar para vocês que é uma força centrípeta e mostrar para vocês o raio da trajetória, como calculá-lo. Tranquilo? Beleza? Sossegado, gente. Então é isso aí, tá? Nós finalizamos por aqui essa aulinha. Tem bastante informaçãozinha nova aí para vocês colocarem na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, sempre fico à disposição de todos. Um abraço, galera, e falou!